Nós estamos novamente com Marcelo Favalli, editor internacional, apresentador do JP Internacional, que vai trazer mais informações aí de Taiwan e vai trazer inclusive um mapa, né? Bom, vamos lá. Não dá para falar de China e Taiwan sem a gente olhar essa proximidade que é física, inclusive, entre a ilha, que é um arquipélago, tem outras ilhotas aqui no meio dessa discussão, e toda essa parte continental da China. O que a gente tem que entender, qual que é a importância desta união, e aí eu não estou falando uma questão política, eu estou falando de uma união que é mercadológica. Por quê? Aqui nós estamos vendo dois players importantíssimos do século XXI. A China como um todo e Taiwan, que virou, já há mais de 20 anos, Bruno, um polo para a quarta revolução industrial. O que a gente vê hoje evoluindo de inteligência artificial, tecnologia, vem de Taiwan. Daqui, deste território, onde moram 23 milhões de pessoas e é muito menor que qualquer estado brasileiro, saem 80% dos chips e supercondutores que estão nos computadores. Pensa aí na sua casa. Aqui nesse estúdio tem dezenas de equipamentos que usam chips e supercondutores. É só falar de celular. Acabou, né? A gente vê, inclusive, né? Fabricado em Taiwan, o chip. E com agora esse advento da inteligência artificial, que nós vamos precisar de processadores mais inteligentes, Taiwan é um polo de desenvolvimento. Mas, como se diz aqui nos corredores da Jovem Pan, ninguém faz sucesso sozinho. Taiwan precisa da China. Por quê? Porque daqui saem os metais que produzem os chips de Taiwan. Porque os chips, Bruno, eles levam metais raros, né? Ouro, entre outros, saem muito da China. Ou seja, a relação entre estes dois territórios, não posso falar país, esses dois territórios, ela é umbilical, um precisa do outro. Um precisa do outro. Agora, o presidente Xi Jinping, que tem uma posição muito rara, se a gente olhar a história da China desde 1950, ou 49, na Revolução Comunista, ele é um dos pouquíssimos presidentes que tem 3 mandatos consecutivos. Ele falou o seguinte: este distanciamento político de Taiwan acabará no meu mandato. Vai haver, sim, uma reunificação. O que ele quer dizer, em outras palavras, que pode até ter um governo aqui em Taiwan, mas não vai ser um presidente independente, não vai haver um distanciamento político, muito pelo contrário, vai haver um estreitamento. Hoje, a China tem a maior infantaria militar do mundo e muito bem equipada. Isso também aconteceu nas últimas 5, 6 décadas, um rejuvenescimento, inclusive é um termo que a China usa, dos equipamentos militares. Estou falando de porta-aviões, caças, submarinos de altíssima tecnologia. China é uma potência nuclear. Então, todo tipo de ameaça pode passar pela uma suposta invasão militar. Agora, a gente tem que trabalhar, Bruno, com probabilidade e possibilidade. É possível a China invadir Taiwan? Assim, no estalar de dedos. É possível. É provável que vai fazer isso? Muito difícil. Por quê? Porque isso acabaria com um fluxo ou interromperia ou atrapalharia um fluxo de fornecimento dos tais supercondutores. Sim. Aqui nesse mapa, eu me esforcei para chegar... no mundo um barulho tremendo. A gente viu isso na pandemia. É verdade. E na pandemia, uma guerra... Tantos e tantos setores atingidos, né? Setor automotivo. Colocar os dois em comparação, Bruno, a pandemia seria o que eu vou chamar a ponta do iceberg. Uma guerra traria problemas muito maiores. Eu me esforcei para fazer um mapa aqui. Está cheio de linhas. Essas são as rotas comerciais que saem de Taiwan e levam para a Europa. Muita linha. Não sei se todo mundo está vendo, mas é muita linha. Aqui está cheio de linha mesmo. São dezenas de linhas. Então saem para a Europa. Aqui a gente tem o Japão, todo o Sudeste Asiático, para cá a Austrália. São muitos polos de conexão direto e depois existe uma redistribuição dessa cadeia para o resto do mundo. Então, a gente tem que entender essa linha aqui, que é muito tênue entre a China e Taiwan. Primeiro, existe uma relação umbilical, simbiótica. Se cortar, os dois morrem, de tecnologia e de comércio. Eu vou apelar para um outro mapa que está aqui. O que estressa Taiwan, os Estados Unidos, o Japão, as duas Coreias, que são divididas entre Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, Coreia do Norte pela China. Estou falando um palco de guerra
menos possível, mas menos provável. Pouco provável. Pouco provável falou, né? é possível, mas pouco provável generalizado, porque tem muitos players aqui. Agora, o que acontece? A China passou a fazer exercícios militares com munição real, ou seja, explosões de bombas, disparos, em áreas que são perto de ilhas. Repito, Taiwan é um arquipélago, tem a ilha principal, mas tem ilhas menores. Mas isso é recente, esses testes? Isso aqui é de um ano para cá. Tá. Né? Tá. A China está mostrando... Mas isso é uma provocação? O que é? Leia-se como quiser. Para bom entendedor, minha palavra basta... Bela de uma provocação, né? Tá passando aqui por perto. Exatamente. Né? Por perto mesmo. A linha tracejada é o que divide as possessões marítimas de cada território. Porque Taiwan, com um perfil de independente, com um presidente próprio, com um parlamento próprio, também tem uma área de atuação marítima muito importante e própria. Então, a China faz exercícios militares constantemente perto de outras ilhas que são de posse de Taiwan, incomoda muito Taiwan. Washington fala, olha, não faça isso, China. Se houver uma briga, eu posso vir a apoiar Taiwan, porque os Estados Unidos dependem muito dos chips que vêm daqui. Então, é um cenário muito complexo. O que a gente tem agora, a partir deste final de semana, de um dado concreto, é que o novo presidente de Taiwan subiu o tom, como já fez o presidente da China, Xi Jinping. Quando o Xi Jinping falou, o problema da independência de Taiwan vai ser resolvido na minha gestão, né, nos próximos 5 anos, leiam como quiserem, o presidente agora de Taiwan, recém-eleito, que vai ser empossado recentemente, já disse o seguinte: eu vou continuar administrando o meu território independente das provocações. Não há um alinhamento de políticas. Mas, repito, os dois territórios são muito dependentes entre si e o resto do mundo é muito dependente da tecnologia que vem daqui. Favale, rapidamente a gente vai chamar o Vladimir Feijó, que quer falar um pouquinho sobre Taiwan e as relações com a China. 2 comentários só para complementar o que o Favale já excelentemente apresentou. O litoral chinês tem zonas econômicas exclusivas e próximo a Taiwan tem 3 dessas, que são umbilicalmente interconectadas. Taiwan exporta 35% de tudo que vende para o mundo para a China continental. E no tema militar da China, o importante é chamar a atenção que ela também já tem a primeira marinha de guerra do mundo. Mas diferente da marinha dos Estados Unidos, que é chamada Marinha Azul, de águas profundas, de longa distância, a maioria da Marinha da China é a chamada Marinha Verde, próxima ao litoral. E é esse o caso aí. A distância são de menos de 150 quilômetros. E, para terminar, a aeronáutica da China fez a atualização de 3 bases aéreas extremamente importantes, Guangzhou, Ulan e Longhan. Todas elas ficam entre 200 e 400 quilômetros da capital Taipei, ampliando, portanto, esse tipo de ameaça e intimidação que o governo chinês faz sobre a ilha de Taiwan. Bom, como o doutor Feijó falou, só mostrando no mapa o que ele dizia, existe realmente um litoral muito estreito, quando falando das extensões das águas internacionais, e que a China protege com a chamada Marinha Verde, que é uma marinha instalada perto da costa, porque esse é todo um corredor que pertence, então, à extensão marítima do território chinês para a entrega dos seus produtos para o resto do mundo. A gente tem ouvido muito, e vamos ouvir muito falar ainda, do chamado Road and Belt Initiative, que é uma espécie de uma nova rota da seda, um cinturão de entregas de produtos que sai do sudeste da China e vai para o resto do mundo. Por terra, parte desse Road and Belt, mas uma área muito importante e uma estrutura de logística fundamental, uma espinha dorsal para a economia da China, passa por esse estreito corredor. Então, cuidar disso é muito importante. Claro que a China continental sempre vai querer dar um passo à frente para conseguir ampliar essa área. E aí, mais um ponto de divergência com os taiwaneses, Bruno. Muito bem. Marcelo Favale, editor de Internacional, que daqui a pouco vai estar ao ar com o JP Internacional falando eu imagino que o tema é Taiwan, não é? Vou aproveitar aqui a sua moral, pedir para todo mundo continuar com a nossa programação, na sequência o JP Internacional, hoje dedicado ao que vai ser a relação entre China e Taiwan depois dessas eleições. Obrigado, Favale.